Meu nome é Thiago Farinda Matos, eu sou diretor jurídico e coordenador de advocacy do Instituto Oncoguia. Estamos aqui no 9º Fórum Nacional Oncoguia, é um evento tradicional, todos os anos ele ocorre, e esse ano está sendo aqui em Brasília. E por que em Brasília? Porque quando a gente fala de política pública, a grande massa crítica de construção de política pública acontece aqui. É aqui que estão os decisores, é aqui que estão os deputados, é aqui que está o ministro da Saúde, é aqui que estão os secretários do Ministério da Saúde, e é com esse pessoal que a gente quer dialogar, é com esse pessoal que a gente quer construir melhores políticas públicas de saúde. Porque o Oncoguia acredita que o diálogo, que a conversa com todos os players, com todos os grupos de interesse, é que vai ser capaz de permitir aí a construção de uma política pública oncológica mais eficiente. A gente teve a apresentação de órgãos como a Controladoria Geral da União, a CGU, apontando uma série de aprimoramentos que precisam ser feitos em várias políticas que afetam direto ou indiretamente a política oncológica, né? E é um pouco sobre essas propostas, é um pouco sobre esses achados de auditoria que a gente quer debater aqui com todos esses grupos de interesse e com todos esses tomadores de decisão. Nós tivemos uma grande discussão aqui no fórum sobre acesso a diagnóstico, sobre acesso ao tratamento, os desafios para garantir que o paciente chegue a uma unidade habilitada em oncologia, tanto no SUS como na saúde suplementar, em tempo de realizar um tratamento oportuno, o mais rápido possível, para que o diagnóstico possa ser precoce e não tardio, como a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos. A gente teve uma discussão muito interessante sobre o novo processo de atualização do rol da ANS. É um processo que foi gerado aí ao longo do último ano, tem alguns aprimoramentos importantes e também tem algumas críticas importantes que merecem aí um olhar da ANS para realmente aperfeiçoar esse modelo de incorporação de tecnologia na saúde suplementar. Uma das críticas que nós temos é a forma de submissão à tecnologia. A gente hoje tem uma janela, um prazo muito curto para submeter tecnologias. Esse prazo acaba aí no começo de maio. E se ninguém submeter uma tecnologia, ou se uma nova tecnologia surge a partir do dia 5 de maio, ela só vai potencialmente entrar no rol de 2023. Então a gente pode ter um gap aí de 1.300 dias, dependendo da tecnologia, por exemplo, no caso dos antineoplásicos orais. Então há pontos que precisam ser aprimorados. Hoje a ANS, por outro lado, aprimorou alguns pontos que vinham sendo aí identificados como problemáticos, como por exemplo a possibilidade hoje de qualquer ator social, qualquer cidadão, qualquer sociedade médica, enfim, qualquer um poder submeter para a ANS a incorporação de tecnologias. Antes apenas os membros do CoSaúde que tinham essa possibilidade, então isso foi um ponto bastante positivo. Por outro lado, a complexidade para submeter essas tecnologias ainda impede que grande parte da população possa ser protagonista nisso, porque são documentos muitas vezes muito complexos para serem produzidos, caros para serem encomendados. Então talvez a gente precise criar também algum mecanismo de alertar a ANS de que algo é importante que seja avaliado, mas não necessariamente exigir aí uma documentação muito robusta, muito complexa para a sociedade civil, especialmente, poder participar mais ativamente desse processo. A ANS também tem um ponto muito positivo, que é a transmissão ao vivo das reuniões de diretoria colegiada, o que a gente não vê na Conitec, fazendo esse paralelo entre incorporação de tecnologia no SUS e na saúde suplementar. Na ANS as reuniões são transmitidas ao vivo pela internet, na Conitec as reuniões são fechadas, nem mesmo o áudio é disponibilizado para a sociedade poder acompanhar como é que foram as discussões. Eu acho que esses dois modelos de incorporação precisam aprender uns com os outros. E a gente tem uma proposta também bastante, talvez, revolucionária, não necessariamente nossa proposta, mas existe uma proposta bastante revolucionária, com potencial de causar uma grande transformação nesse universo de incorporação de tecnologia, que é a criação de uma agência reguladora com a finalidade de avaliar tecnologias em saúde. A ideia é que essa agência possa fazer um trabalho técnico que sirva tanto para a saúde pública, para o SUS, como para a saúde suplementar, para os planos de saúde. E aí você reúne num único lugar, hoje, um trabalho que está sendo distribuído e talvez sendo feito de forma redobrada, ou duplicada, tanto pela Anvisa, às vezes a CMED, que vai analisar a fixação de preços, pela própria Conitec, que vai analisar a incorporação de tecnologias do SUS, e agora a ANS,
na avaliação de tecnologias na saúde suplementar. Então a gente acredita que a discussão entre todos os atores sobre a construção de uma agência, a criação de uma agência reguladora para avaliação de tecnologias em saúde pode otimizar muito os recursos do SUS, trazer muito mais credibilidade para o processo de incorporação, muito mais legitimidade, né? E a partir daí a própria sociedade, de forma geral, vai confiar mais no processo, vai validar, vai ter um sentimento aí realmente de pertencimento nesse processo de incorporação de tecnologias. Então, como vocês podem ver, há muitos temas, há muitos pontos de discussão de políticas públicas em oncologia que precisam ser mais aprofundados, há muitas propostas bastante objetivas que precisam contar aí com um engajamento maior dos tomadores de decisão e dos influenciadores desses tomadores de decisão. O importante é que a gente não fique parado, o importante é que a gente não se paralise achando que uma política pública ou uma norma regulamentadora, só porque é nova, ela é suficiente, porque não é. A gente aprendeu ao longo desses 10 anos que política pública, toda e qualquer política pública, ela nasce imperfeita. Isso não é um demérito, isso não é um problema só do Brasil, isso é normal, isso é absolutamente normal, porque nem todos os grupos de interesse participam do processo de tomada de decisão, né, não participam desse processo de construção, o que não permite que o gestor tenha compreensão do problema como um todo, que ele só vai identificar ao longo aí da implementação dessa política pública. Mas o mais importante é que o gestor possa ter a humildade de monitorar a política pública recém-implementada e adotar aí melhorias, promover melhorias, né, no segundo seguinte, no minuto seguinte, no dia seguinte em que essa política foi implementada. É muito importante que haja esse monitoramento ativo da eficácia e eficiência das políticas públicas. Talvez assim, quando a gente não se contentar com uma coisa nova, né, ou com uma decisão recém-tomada, e passar a monitorá-la para melhorá-la constantemente, a gente sim vai ter políticas públicas com nível de eficiência cada vez maior. Espero que vocês tenham gostado do Fórum Nacional Oncoguia. Os vídeos estão à disposição de todas as palestras, estão à disposição para serem acessados ali no nosso portal. E, enfim, qualquer sugestão, qualquer proposta aí de aprimoramento, por favor, entre em contato com o Oncoguia, porque a gente vai ter um grande prazer em abrir esse diálogo com todos os atores sociais. Um grande abraço.